Na terça-feira pela manhã, eu tratei da Trindade e o Espírito Santo. A minha questão de fundo, que eu levantei logo no começo da palestra, é que em algumas tradições enfatiza-se o Pai e o Filho, ou às vezes só o Pai, outras vezes só o Filho, e em outras tradições enfatiza-se só o Espírito Santo. Os dois modelos são equivocados, os dois modelos são a traição ao primeiro mandamento. O que eu tentei apontar para os irmãos e para as irmãs na terça-feira é que nós precisamos meditar, pensar, gastar tempo estudando para termos uma doutrina de Deus que seja realmente robusta e que honre o testemunho que a Escritura faz da verdade de que há um Deus único, verdadeiro, e que se Deus se revela em três pessoas com igual glória, igual honra, eternidade, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje eu quero focar um ponto específico da obra do Espírito Santo. Na terça-feira eu dei um resumo muito rápido sobre a obra do Espírito, inclusive citando Lutero, destacando a obra do Espírito não só na criação e na preservação de beleza, verdade, bondade da criação, mas especialmente da obra do Espírito na salvação. E dentro da obra do Espírito na salvação, Deus usa meios. Então hoje eu quero enfatizar um pouco a questão do Espírito Santo e os meios da graça. Introdutoriamente, eu queria destacar três questões importantes aí para nortear a palestra de hoje à noite. Primeiro, eu quero enfatizar as marcas que caracterizam a igreja verdadeira. Como distinguir a igreja verdadeira? Então, em algum momento, eu vou tocar nessa questão. Uma segunda questão que eu quero enfatizar hoje é a necessidade de nós olharmos para trás, olharmos para os documentos da Reforma Protestante e tentar redescobrir o que eles têm a ensinar para a gente, não só em termos de marcas que caracterizam a igreja verdadeira, mas também em meios da graça ou aqueles meios que Deus usa para nos alcançar com sua bondade e misericórdia. E meu ponto aqui é tentar usar essa tradição da Reforma contra o ambiente individualista, a noção de que se eu estou decepcionado com a igreja, eu não preciso mais da igreja, eu posso buscar a Deus em casa, me decepcionei com o pastor, ou fui ferido por membros da igreja, eles foram cruéis comigo, então não preciso da igreja. Então, de certa forma, o ensino da Reforma é uma resposta para esse tipo de dilema, mas também para a noção de que a gente pode receber o Espírito ou crescer no Espírito desconectado desses meios da graça, que são a pregação, o batismo e a ceia. O que a gente chamaria de uma espiritualidade subjetiva. A gente poder chegar a Deus ou receber as dádivas de Deus em outro lugar que não na reunião do povo de Deus. E um terceiro ponto é que eu gostaria de reafirmar o conceito bíblico da ação do Espírito na igreja, no ajuntamento do povo de Deus, na comunhão dos santos. E aqui você não precisa ser teólogo para quebrar muito a cabeça com essa questão. Traz à memória, quando eu for desenvolver essa questão, aquelas imagens bíblicas a respeito da igreja que você encontra no Novo Testamento. O Novo Testamento fala que nós somos o povo de Deus, edifício de Deus, família de Deus, santuário ou templo de Deus. O Novo Testamento ensina que nós somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o templo do Espírito Santo. Todas imagens comunitárias. Todas imagens que remetem a um ajuntamento solene de toda a comunidade dos salvos. Então, na medida que eu for desenvolvendo a última questão, tenta trazer esses sinais, essas imagens bíblicas da igreja à sua memória. Primeiro ponto, então, quais são as marcas da igreja verdadeira? E aqui eu queria levantar uma provocação. Em 2000, aliás, voltando um pouco, 1950, no Rio de Janeiro, naquela época, havia mais ou menos 35 denominações protestantes. No ano de 2000, segundo uma pesquisa, já havia mais ou menos 6.000 denominações protestantes, só no estado do Rio de Janeiro. Esse dado é multiplicado em nossa nação. Você está numa cidade, você está numa boa igreja, uma igreja saudável, você tem que mudar para outra igreja. Você vai numa igreja da sua própria denominação, chega lá, você já começa a notar algumas coisas que te desagradam, que ofendem sua sensibilidade. E aí, para onde você vai? Como distinguir a verdadeira igreja de Cristo? Quais são aquelas marcas que caracterizam o verdadeiro povo de Deus? Essa foi uma questão básica na Reforma.
A Igreja Católica ia argumentar dizendo que o seu tamanho, a quantidade de membros, a sua extensão territorial seria marca da sua veracidade. A Igreja Católica argumentaria que os seus milagres, os sinais e prodígios que, segundo a tradição, ocorreram por meio dos santos na Antiguidade, depois da Idade Média, seriam marcas da sua veracidade. Mas, segundo a tradição da Reforma, e mais, especialmente segundo o Novo Testamento, quais são aquelas marcas que caracterizam uma igreja verdadeira? Quais são aquelas marcas que você precisa procurar numa igreja, que você mudou de cidade, que vão caracterizar uma igreja que você pode se assentar num banco e saber que você vai ser edificado, você vai ser beneficiado por boa pregação, por bom ensino, nutrido pela palavra. Então, eu quero citar alguns documentos da Reforma aqui. O primeiro documento que eu quero citar é a Confissão de Augsburgo, uma confissão luterana apresentada diante do imperador Carlos V, preparada por Philippe Melanchthon, um amigo de Lutero. O artigo 7 diz o seguinte: sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais, presta atenção, o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. E um ponto importante da tradição luterana, e ela que abre esse caminho para os outros reformadores, é que só há 2 sacramentos ou 2 ordenanças, batismo e a ceia. Então olha o destaque aí, essa confissão de fé, talvez a primeira confissão de fé protestante, com impacto na história da igreja, ela caracteriza as marcas da igreja, a pregação da palavra e a correta administração do batismo e da ceia. Em 1560, John Knox e mais 4 outros Johns, a confissão dos 5 Johns, eles prepararam a confissão escocesa. O artigo 18 dela diz o seguinte: nós cremos, confessamos e declaramos que as marcas da verdadeira igreja são a verdadeira pregação da palavra de Deus, na qual Deus mesmo se revelou a nós, a correta administração dos sacramentos de Jesus Cristo, os quais devem ser associados à palavra e à promessa de Deus para selá-las e confirmá-las em nosso coração. Nota que é uma concordância dessa confissão, escrita uns 20, 30 anos depois da confissão de Augsburgo, uma confissão identificada com o povo presbiteriano, mas há uma concordância entre esses presbiterianos e luteranos, que o que caracteriza uma igreja genuína, uma verdadeira igreja, é a pregação da palavra e a administração do batismo e da ceia. Mais adiante, confissão belga agora, de 1561, o artigo 29 dela, um pedaço dele, desse artigo, diz o seguinte: os sinais pelos quais a verdadeira igreja é reconhecida são esses: se a pura doutrina do evangelho é pregada, se ela mantém a pura administração dos sacramentos como Cristo instituiu. Em resumo, se em todas as coisas ela se orienta pela pura palavra de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça da igreja. Nota que aqui, tanto na confissão belga como na confissão escocesa, há um ponto interessante. Ambas, com mais precisão do que a confissão luterana, a confissão de Augsburgo, elas começam a conectar a pregação, o batismo e a ceia com a pessoa de Jesus Cristo. Esse é um ponto importante que eu quero desdobrar mais para frente. O Catecismo de Heidelberg, pergunta 65. Visto que somente a fé nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: essa fé vem do Espírito Santo, que a produz no nosso coração por meio da pregação do Evangelho e a confirma pelo uso dos sacramentos. É curioso que essa confissão, talvez a confissão mais ecumênica, mais aberta da Reforma, agora ela conecta a pregação, o batismo e a ceia com a obra do Espírito Santo. E destacando que o alvo da pregação, Deus usa a pregação para nos conduzir a Cristo, para suscitar fé salvadora no nosso coração. E essa fé salvadora é confirmada pelo batismo e pela ceia. Breve Catecismo de Westminster, agora escrito em 1647. Os meios exteriores ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Esse documento, Breve Catecismo de Westminster, se tornou documento padrão, tanto entre presbiterianos e congregacionais, para educar os pequenos na fé para o momento da confirmação. Eu imagino que alguns batistas estejam desconfortáveis aqui.
especialmente pela menção da palavra sacramentos e essa junção de pregação e batismo e ceia. Eu não vou citar aqui por uma questão de tempo, mas se você procurar depois com calma na internet, o chamado Catecismo Batista com Provas, de 1855, catecismo que Charles Spurgeon usou na sua igreja, e foi o catecismo usado na sua igreja até a sua morte, Tabernáculo Metropolitano, ele é basicamente uma adaptação do breve catecismo de Westminster, suprimindo a palavra sacramento. Mas o meu ponto aqui é que, pelo menos num núcleo importante da tradição batista, os chamados batistas particulares, preservou-se a crença de que a igreja verdadeira é identificada não pelo seu tamanho, não pela sua extensão territorial, não por sinais, milagres, prodígios que possam vir a acontecer nela, se é que acontecem, mas ela é caracterizada, ela é marcada pela pregação da palavra, pela correta administração do batismo e da ceia. E essas ordenanças magnificando Cristo, todas elas exaltando Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. Segundo ponto aí para a gente meditar. O que vem a ser meios da graça? A noção de meios da graça é que Deus usa esses elementos, essas chamadas marcas da igreja, para trazer salvação para pecadores e confirmar essa salvação a pecadores. A noção de meios da graça pode soar estranho para a gente, mas são justamente os hipercalvinistas que vão negar que Deus precisa usar meios para salvar pecadores. Pensa, por exemplo, William Carey. William Carey, o grande sapateiro que foi chamado para ser missionário na Índia, sem nenhuma formação teológica, ele era autodidata, foi autodidata a vida toda, um homem extremamente capaz. Ele vai pregar para uma associação de pastores batistas, ele vai lembrar que a gente deve esperar grandes coisas de Deus e que Deus vai fazer grandes coisas se esperarmos dele. Ele destaca para a sua associação que ele entende que ele é chamado para pregar na Índia, e lá pelas tantas um pastor levanta e diz: olha, filho, rapaz, era um pastor mais idoso, se Deus quiser salvar os povos do além-mar, ele fará isso sem a minha ajuda e sem a sua ajuda. Isso é hipercalvinismo. Para a tradição reformada, Deus chama os seus eleitos por meio da pregação da palavra, e Deus confirma a fé dos seus eleitos por meio do batismo e por meio da ceia do Senhor. Então, quando a gente pensa em meios da graça, a gente é lembrado que Deus, Ele é o autor da salvação, e Deus comunica a sua salvação misericordiosa, Deus concede sua graça graciosa por meio dos chamados meios da graça. E esses meios são a pregação, que é o meio exclusivo de salvação, e o batismo e a ceia, que são meios de confirmação na fé. Esses são os meios comuns pelos quais Deus salva aqueles que Ele intenta salvar, e Deus usa esses meios debaixo do poder do Espírito Santo. Sinclair Ferguson, ele diz o seguinte: o Espírito de Deus age como o vínculo interior de todos os relacionamentos pactuais de Deus com o seu povo. Cada pacto em que Ele entrou com eles foi confirmado por um sinal específico, selando a promessa entesourada na palavra pactual. Estes simbolizam a promessa pactual e funcionam como sinais físicos que confirmam para a fé. Então, pensando numa teologia do pacto, numa estrutura de teologia pactual, por trás dessas questões que eu estou tratando aqui, a ideia é que a pregação da palavra, o batismo, a ceia, são aqueles sinais visíveis que confirmam exteriormente para nós aquilo que o Espírito Santo operou graciosamente, miraculosamente no nosso coração. Quando a gente ouve a palavra com fé, quando nós somos batizados, marcados pela água, quando nós somos alimentados com o corpo e com o sangue de Cristo, esses sinais externos, eles confirmam exteriormente aquilo que Deus operou em nosso coração. Deixa eu desenvolver então a noção do Espírito Santo e a pregação. O ideal seria nós fazermos alguma coisa do tipo estudo bíblico indutivo, olhar o texto, levantar perguntas para o texto e tentar deixar o texto falar a nós. Mas a gente não tem tempo, não tem como lidar com isso no pouco espaço de tempo que temos aqui. Então eu queria levantar algumas passagens bíblicas, mostrando a conexão que há no Novo Testamento entre a pregação do Evangelho e a obra do Espírito Santo.
Uma passagem básica a gente encontra em Mateus 10, 19 e 20. Eu não vou ler a passagem toda, mas o texto fala de crentes sofrendo perseguição, crentes sendo chamados a dar um testemunho dramático a respeito de Jesus Cristo, e a menção que Jesus faz no meio dessa narrativa, desse discurso, melhor dizendo, é bem interessante. Verso 20, ele diz: naquele momento, um momento de tensão, um momento de decisão, não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus está caracterizando aqui a igreja que é chamada, os discípulos são chamados a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho fora do ambiente eclesiástico, e Jesus dá a confiança para essas testemunhas, para esses mártires, que no momento que eles forem chamados a abrir a boca para falar de Jesus, o Espírito Santo falará por eles. Lucas 12, versos 11 e 12, um texto paralelo, é até mais contundente. Eu não vou ler a passagem toda, só o verso 12. Jesus em Lucas 12 diz: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Jesus então, nesses dois discursos, ele conecta, de um lado, o chamado de alguns crentes, de alguns discípulos, para poder apregoar as boas novas de salvação, a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, mas também dá a esses discípulos a confiança que o Espírito Santo os ungirá e acompanhará aquilo que eles tiverem que falar naquele momento. Atos 1:8, outra passagem. Só vou destacar alguns elementos das passagens aí. Jesus diz para os discípulos e apóstolos reunidos que eles receberão poder quando o Espírito Santo for derramado sobre eles, e sereis minhas testemunhas. O texto continua dizendo que eles serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samária, até os confins da terra. E você tem aqui um resumo de todo o livro de Atos. Todo o restante do livro de Atos é um desdobramento desse verso aqui. O Espírito Santo é derramado em Jerusalém, depois o Espírito Santo é derramado em Samária, depois o Espírito Santo é derramado em Cesareia, depois no capítulo 19, o Espírito Santo é derramado sobre pessoas que mal ouviram falar do Evangelho. Ouviram de João Batista, mas só sabiam aqueles rudimentos. Por meio do Espírito, esse testemunho chegando até os confins da terra. Outra passagem, 1 Coríntios 2, e alguns versos aí para destacar, o verso 4 e o verso 14 apenas. 1 Coríntios 2, versos 4 e 14. De um lado, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Verso 14 é um verso que vários de vocês têm familiaridade com ele. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha a conexão. Como é que aqueles crentes, aquelas pessoas em Corinto, receberam Jesus? Como é que elas vieram abraçar Jesus? O homem natural, aquela pessoa sem Deus do mundo, sem Cristo do mundo, ela não consegue entender salvadoramente a Sagrada Escritura. Então é necessário que o Espírito Santo acompanhe a pregação, para que a mente daquelas pessoas, a mente entenebrecida, escravizada ao pecado, seja iluminada, e que aquelas pessoas possam entender a Sagrada Escritura, encontrar Cristo na Sagrada Escritura e abraçá-lo pela fé. A minha pregação, minha palavra e minha pregação consistir em demonstração do Espírito e poder. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, somente quando o Espírito Santo opera sobre ele, ele pode abraçar a palavra de Cristo. 2 Coríntios 3, versos 3 e depois verso 6, depois verso 8. Paulo provavelmente está conectando esse texto com Jeremias capítulo 31, versos 31 a 37, a promessa de uma nova aliança, uma aliança interna, uma aliança do coração. Alguns pontos importantes aí nessa passagem. Os crentes em Corinto são uma carta de Cristo, produzida não por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, que operou nos corações. Verso 6, eu quero sugerir uma grafia diferente. Pelo menos na Almeida Revista Atualizada, a grafia Espírito está em minúsculo. Não faz sentido. O que Paulo está contrapondo é um conhecimento meramente externo de uma obra interna. Então me parece que a grafia aí deveria ser colocada Espírito em maiúsculo, porque me parece que Paulo tem em mente aí o Espírito Santo. E o contexto exige isso. Verso
3, Paulo fala do Espírito do Deus vivente, uma menção ao Espírito Santo. No verso 6, ele diz que eles são ministros de uma nova aliança pelo Espírito, porque o Espírito vivifica. E no verso 8 ele diz que o alvo do ministério dele é que o Espírito receba mais glória, ou receba maior glória. Mais uma vez, 1 Coríntios, Paulo conecta o Espírito Santo à sua pregação, de tal forma que esse Espírito operando na pregação tem como abrir a mente de homens naturais, de forma que eles abracem a palavra da salvação. E aqui ele conecta a pregação, essa pregação que opera a mudança interna, com o Espírito de Deus, o Espírito vivificador, o Espírito do Deus vivente. 1 Tessalonicenses 1,7, ele vai dizer que o Evangelho não chegou aos Tessalonicenses tão somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo. Por isso os crentes em Tessalonicenses, perseguidos, em tribulação, receberam a palavra de Cristo com alegria no Espírito. Mais uma vez, Paulo entretecendo a pregação da palavra, o Espírito Santo, de tal forma que não dá para separar um do outro. E por fim, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23, só vou destacar uma frase no verso 23. Nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavrinha regeneração aqui, ela se refere àquela obra interna que só o Espírito pode fazer. Nós não temos poder de nos regenerar. A gente não tem um poder de mudar nossa própria natureza. Somente o Espírito Santo muda-nos, e nos muda por meio da palavra que vive e é permanente. A palavra, verso 25, que vos foi evangelizada. Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que a pregação da palavra de Deus é uma marca da igreja verdadeira. E essa pregação tem que ser acompanhada pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Romanos 6, versos 2 a 7. Aqui é um texto batista agora. Esse eu tenho que ler todo. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte? Olha a seriedade disso. Me parece que o batismo aqui nessa passagem não é apenas uma memória. Há uma real identificação com aquele que desce as águas e algo que aconteceu lá atrás na história de Jesus Cristo. Presta atenção no tempo presente. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado, olha o tempo presente, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Me parece que Paulo faz uma conexão real aqui entre um homem e uma mulher descendo as águas. Aqui a linguagem é imersionista, ele sendo imerso nas águas, e na hora que ele é imerso nas águas, ele tem uma identificação real com Cristo crucificado, morto, e quando ele é trazido de volta, ele também é identificado com a ressurreição de Cristo. E me parece que a ideia aqui não é que Cristo vem a nós aqui. A ideia aqui, baseada na noção de solidariedade da raça, uma ideia importante do Antigo e do Novo Testamento, é que aquele que é imerso, ele é levado lá atrás, ele é realisticamente conectado com Jesus. Quando Jesus morreu no Calvário, aquele que é batizado também morreu com Cristo no Calvário. Quando Cristo levantou no terceiro dia dentre os mortos, aquele que é batizado também ressurgiu dentre os mortos, por isso que o pecado não tem mais domínio sobre ele. 1 Coríntios 6:11. Bem rapidinho aí. Vós vos lavastes
Fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Me parece mais uma menção ao rito batismal. Mas vós vos lavastes. 1 Coríntios 12, 13. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Nossa exegese contemporânea, ela tem desconectado a noção do batismo nas águas com, ou melhor, feito uma separação no texto, tirando toda a noção de batismo em águas do texto e conectando o batismo aqui com um batismo meramente espiritual. Alguma coisa desconectada do sinal visível. Mas será que é isso mesmo que o Novo Testamento quer ensinar para a gente? Na exegese dos pais da igreja, ainda no verso 13, eles conectariam o nos foi dado beber de um só Espírito com a ceia. Enquanto na primeira parte, todos nós fomos batizados em um corpo pelo Espírito com o batismo por meio das águas. Depois, Gálatas 3, 27. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Uma linguagem batismal. Me parece, mais uma vez, a linguagem batismal surgindo no texto. Eu vou pular Efésios 4, 5, que fala de um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Primeiro, Colossenses 2, 11 a 20. 11 e 12, desculpa. Colossenses 11, 2, 11 e 12. Verso 12 diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, olha a linguagem realista de Paulo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A linguagem aqui é realista. Ela não tem como ser espiritualizada. A mentalidade do leitor bíblico original é uma mentalidade concreta e não abstrata. Por último, Tito 3, 4 a 7, eu vou destacar só o verso 5, eu tenho que correr aqui. Paulo vai dizer que Deus, nosso Salvador, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez, me parece uma conexão da linguagem realista do batismo, agora num contexto mais aspersionista, com um vínculo com a obra do Espírito Santo. Algumas questões para nós pensarmos aqui. Como eu disse, não tenho nenhuma pretensão aqui em esgotar o assunto e resolver uma contenda histórica entre cristãos, mas 3 pontos me parecem sobressaem desses textos aqui. Primeiro ponto: o batismo é um rito inaugural da vida cristã, a marca de propriedade de Deus em nossa vida, e nada pode apagá-la. Quando você começa a conectar esses vários textos, o batismo é um sinal que é colocado sobre o fiel, um sinal que não tem como ser removido. Daí a absoluta seriedade que a gente tem que olhar para esse rito. Outra questão: o batismo caracteriza externamente a nossa união com Cristo. Romanos 6 conecta essa questão. Quando nós somos batizados, ao sermos imersos, nós estamos nos identificando realmente com Cristo crucificado e morto. Quando nós somos tirados da água, aquilo nos conecta com Cristo ressuscitado dentre os mortos. Então, o rito batismal é um sinal externo de que agora nós somos unidos misticamente com Cristo, nós somos as videiras, Ele é a vara, nós somos parte do seu corpo, parte do edifício de Deus, etc, etc. E outro ponto: me parece, à luz dessas passagens, que o Espírito Santo efetua nos fiéis a realidade que o batismo representa. E aqui eu não saberia explicar esse ponto. Como eu vou repetir essa frase daqui a pouco, se eu tiver tempo, mas a gente mais experimenta do que entende aquilo que Cristo faz por nós e o Espírito faz por nós por meio do rito batismal. Karl Barth, um teólogo controverso, ele escreveu um livrinho sobre batismo muito interessante. Ele diz o seguinte: o significado central do batismo em relação ao candidato está claro. É-lhe dado com certeza divina, para a glória de Deus e a edificação da igreja de Jesus Cristo, a promessa de que na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a graça de Deus é-lhe dirigida e oferecida, que ele é renascido, que com base nesse acontecimento, até ele mesmo pode ter a certeza da presença e ação do Espírito Santo,
que seus pecados são perdoados, que também ele é um filho de Deus, que a esperança de vida eterna também é sua. Ele já não pertence a si mesmo, está em dívida para com o seu Salvador, que como alguém que foi sem dúvida e completamente liberto, foi igualmente sem dúvida preso e completamente preso, que foi colocado num caminho do qual desde agora já não pode se desviar. Espírito e a ceia. E eu vou ter que correr aqui, mas eu quero só levantar alguns pontos aqui. Os textos básicos sobre a ceia são Mateus 26, 26 e 29, Marcos 14, 22 e 25, Lucas 22, 19 a 20. Eles são aqueles textos que ressignificam a ceia. O que era a Páscoa para os judeus, aquele sinal da libertação do cativeiro, agora é ressignificado por Jesus, apontando para o que ele vai fazer na cruz. E uma passagem central, que é comum a todos esses três textos, é que o corpo moído de Cristo e o sangue derramado são dados para salvar, para resgatar um povo. João capítulo 6, versos 51 a 58, eu não tenho tempo para ler, mas você pode anotar depois. Eu diria o seguinte dessa passagem: a passagem não ensina sobre ceia, o ponto da passagem não é ensinar uma teologia da ceia, mas há dois pontos curiosos aqui. Primeiro, o Evangelho de João não traz o relato da ceia do Senhor. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam da ceia do Senhor, João ele trata do lava-pés. Então, se de um lado, diferente da exegese, do estudo bíblico mais antigo, não dá para identificar a passagem como um ensino direto sobre a ceia, de outro lado, sempre que a ceia é celebrada na igreja, em dependência do Espírito e corretamente, essa passagem ganha vida de novo a nós. Esse é o pão que desce do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Atos 2, 42 a 47, o texto da sequência de Atos. Então o Espírito Santo é derramado, a pregação poderosa, reúne milhares de pessoas, batismo como resposta à pregação. E o que acontece então? Esses cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, uma menção ao rito da ceia. No verso 46, diz que eles partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, mais uma menção ao rito da ceia. Atos 27 diz que no primeiro dia da semana, os crentes se reuniam com o fim de partir o pão. Eu não tenho tempo para desenvolver o ponto aqui, a questão aqui, mas a igreja primitiva era tão fascinada com a pregação, com a ceia e o batismo, que a ceia era realizada todo domingo na igreja cristã. 1 Coríntios 10, 16, 22. Essa passagem começa a tratar da ceia do Senhor. A gente geralmente, quando vai tratar da ceia, pula geralmente para 1 Coríntios 11, versos 17 em diante. Mas Paulo já está tratando da ceia, ele faz um parênteses para tratar do papel de homem e mulher na igreja, e depois volta para a ceia. O contexto aqui é que alguns crentes em Corinto não viam problema nenhum em fechar suas reuniões de negócios em templos pagãos, inclusive fazendo refeições para fechar aquele negócio, usando carne sacrificada aos ídolos. Paulo então vai confrontar esse tipo de abordagem usando a ceia. Ele fala do cálice da bênção no verso 20, que é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Somos um pão, um só corpo. E verso 21, olha a menção à ceia, ao rito da ceia. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Agora olha a exortação muito séria. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Parece que há um vínculo espiritual do crente, quando ele recebe os elementos, ele partilha aqueles elementos, e de alguma forma, que a gente não compreende, mas experimenta, a pessoa tem um vínculo com Cristo na mesa, e por isso ela não pode dividir sua lealdade com outros ritos que entram em confronto com o que é simbolizado e significado na ceia. E aí 1 Coríntios 11, 23 a 30. Paulo rememora as passagens de Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, e
algumas coisinhas interessantes, alguns detalhes interessantes aparecem aqui. Primeiro ele cita, isso é meu corpo. Esse é um ponto. E uma das brigas da reforma foi justamente sobre a expressão é o meu corpo. Só que no grego o é não aparece. No texto grego é isto meu corpo, que pode ser traduzido, ou deveria ser traduzido como isso significa minha pessoa. O próprio Cristo sendo oferecido na ceia. Depois, fazer isso em memória de mim. E muita briga já se desenvolveu por causa dessa palavrinha memória. Mas a palavra anamnese, palavra grega aqui, ela não é uma mera memória pedagógica. Ela tem um significado um pouco mais profundo, um significado realista. A ideia de memória aqui é como se nós fôssemos transportados para diante de Cristo crucificado e nós estamos de fato sendo alimentados com a carne moída e o sangue derramado por Ele. Isso suporta um pouquinho. Em Deuteronômio 16:3, há um texto bem curioso. A parte final diz, Moisés está relembrando o povo, 38 anos depois da saída do Egito, de como ele deve celebrar a Páscoa. Então Moisés vai dando as dicas de pão levedado, pães asmos, pão da aflição, e ele tem há uma nota curiosa aqui. Para que te lembres, todos os dias da tua vida, do dia que saíste da terra do Egito. Moisés está se dirigindo às pessoas que saíram do Egito? Não. Ele está se dirigindo à segunda geração. A palavra memória tem esse significado. Quando nós estamos recebendo o cálice, o pão, é como se nós, naquele momento, por obra do Espírito Santo, fôssemos erguidos e colocados diante do Calvário, diante do nosso Salvador, sendo moído pelos nossos pecados e, paradoxalmente, sendo alimentados pela morte sacrificial dele. A Mishnah, comentando esse texto, diz, presta atenção, em cada geração, um homem deve considerar-se como tendo saído pessoalmente do Egito. Então, o em memória não é tentar reconstruir na nossa memória algo que nós não visualizamos. O em memória é uma ação operada pelo Espírito que nos leva lá atrás para sermos alimentados pelo corpo e pelo sangue de nosso único Salvador. O verso 29 e o verso 30 são talvez os dois textos menos citados nas nossas igrejas. Mas é uma nota séria aí. Examine-se, coma o pão, beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se a ceia fosse um mero encontro pedagógico, por que Paulo termina com essa nota tão séria aqui? A palavra grega dormem, a palavra que é traduzida como dormem, ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, pelo menos uma vez como morreram. Não quero fazer uma conexão direta, mas é uma possibilidade. Dada a seriedade do que a igreja faz quando se reúne para ser alimentada com o pão e com o cálice. Ok, eu vou parar com os textos bíblicos, havia outros, mas eu queria só frisar alguns pontos a título de conclusão. A ceia é um sinal de comunhão contínua com Cristo e deve ser celebrada com frequência. Ela representa o corpo moído e o sangue derramado de Cristo por nossos pecados. E temos comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo através desses elementos. Em outras palavras, como Calvino diz, nós somos, por obra do Espírito, erguidos como comunidade para sermos alimentados pelo próprio Cristo. Eu gosto muito de uma frase do Sproul, num dos livros dele. Ele diz o seguinte: quanto mais velho fico e quanto mais progrido na fé, mais importante essa ordenança se torna para mim. Se há algum lugar em que experimento a comunhão doce de minha alma com Cristo, esse lugar é a mesa. Sob um aspecto, a experiência da ceia do Senhor vem se tornando uma fonte de embaraço para mim. Frequentemente, sou obrigado a cobrir meus olhos com as mãos enquanto comungo, a fim de esconder as lágrimas que não posso conter. De fato, a doçura de tal comunhão às vezes ultrapassa meus limites, à medida que a exuberância da presença de Cristo inunda a minha alma. Bonito isso.
comovente também. Alguns pontos, então, para fecharmos aqui. Primeira conclusão. Nós precisamos recuperar essa noção das marcas da igreja verdadeira. A pregação da palavra, a correta ministração do batismo e da ceia são evidências de uma igreja genuína, onde Cristo de fato está presente, pastoreia e governa. Quando a palavra é pregada com poder, Cristo é apresentado vivamente para a comunidade. Quando o Espírito opera no batismo, homens e mulheres são unidos com Cristo no batismo, na morte e na ressurreição, de tal forma que o pecado não tem mais domínio sobre eles. Quando nós nos reunimos na mesa, por obra do Espírito, nós somos alimentados de fato pelo Cristo morto, crucificado, ressurreto, que voltará em glória no último dia. E aqui, para mim, isso é profundamente libertador. A igreja não é determinada pelo seu tamanho, não é determinada pela sua riqueza, não é determinada pelas suas programações. A igreja ela é significada por Cristo oferecido por meio desses sinais. E aqui tem uma outra questão importante. O que nós buscamos não é perfeição. Desse lado da existência, a igreja nunca vai ser perfeita. O que a gente busca é fidelidade a esses sinais. Outra questão. Esses sinais enfatizam o que a gente chama de somente a graça, somente a fé. Na pregação, nós estamos assentados. Nós é que recebemos a pregação. Alguém, um oficial, alguém separado, alguém comissionado é que nos oferece a pregação. Nós somos passivos. No batismo, ao sermos batizados, nós não fazemos nada. Seja na pia batismal, seja num batistério. A gente não faz nada. Nós é que somos alvos da ação. Alguém que nos apanha e nos emerge e nos traz. Na ceia, nós não fazemos nada. Alguém oferece a bandeja para a gente. Talvez até um irmão pegue o cálice, pegue o pão e dê na mão da gente. O que a pregação, a ceia e o batismo apresentam para nós? Que tudo que recebemos é mediante a graça, recebida pela fé somente. Um ponto, também não dá para trabalhar aqui. Estourei meu horário, depois vão puxar minha orelha aí. Mas a gente tem que se preparar para receber pregação, batismo e ceia. Nós perdemos de vista essa questão. A cultura cristã, na verdade, a Casa Editora Presbiteriana, uns 10, 15 anos atrás, tinha um livreto de 20 páginas, que era um roteiro para a gente se preparar para receber a ordenança da ceia. Muito legal, muito bonito, bem simples. Você gastava ali 10 minutos por dia, segunda, terça, sexta, sábado à noite, para você chegar no domingo com o coração cheio de fé, pronto para receber alimento que vem de Deus. A gente tem que voltar a se preparar para receber boa pregação, para receber a ceia e também se preparar e preparar outros para o batismo. Então, a pregação, a ceia e o batismo, elas enfatizam que a salvação é pela graça somente, recebida pela fé somente. As marcas da igreja, esses meios da graça, também enfatizam o somente Cristo. Pelos meios da graça, o Espírito torna o Cristo crucificado e ressurreto o centro do culto. E aqui, gente, somos nós que oferecemos o espetáculo para Cristo. Está tudo errado no culto hoje. Nós esperamos que Deus ofereça um espetáculo para a gente, mas somos nós, com coração grato, alegre, cheios do Espírito, que oferecemos um espetáculo para o Cristo vivo, encarnado, crucificado, ressurreto, assunto aos céus, que é magnificado por meio da pregação, do batismo e da ceia. A pregação nos une a Cristo, a pregação que nos salva, nos conecta a Cristo, e o Espírito confirma essa união por meio do batismo e da ceia. Esses meios da graça também enfatizam a importância da igreja local. Se nós queremos receber o Espírito, se a gente quer crescer no Espírito, e a linguagem aqui não importa, nós precisamos estar juntos como igreja. Nós precisamos nos reunir como igreja. Mais uma vez, eu mencionei isso terça-feira, não há lugar para desigrejados na fé cristã. Isso é uma perversão da noção de peregrinação cristã. Isso não cabe numa teologia da igreja do Novo Testamento. Se o irmão, se a irmã quer crescer em graça, se o irmão, se a irmã quer crescer na fé, corra para a igreja. Busque boa pregação. Busque se alimentar na fé por meio do batismo e por meio da ceia. É por meio desses sinais que o Espírito Santo opera na comunidade. Então, nesse sentido, a comunidade cristã ela é essencial para a extensão do reino de Deus. E por fim,
aplique-se à pregação. Pastores, seminaristas, presbíteros, gaste tempo se preparando intelectualmente, mas implore para que Deus abençoe a sua pregação por meio do Espírito. A pregação é o único meio de salvação para os eleitos. A pregação é o meio que Deus escolheu para trazer pecadores à fé. Você quer fazer a sua igreja crescer? Pregue no poder do Espírito. Nós vivemos na era da imagem. E a gente tem que competir com a imagem. Só que Deus deu 3 elementos muito simplesinhos para a gente brigar e vencer essas imagens. Pregação, batismo e ceia. Palavra, o banho, o cálice e o pão. E se você for criativo, você não precisa mudar a sua igreja, inventar coisas novas na sua igreja. Você pode usar esses sinais para atrair pessoas para a beleza de Cristo. O rito batismal, como é praticado pelos batistas, ele é poderoso. Ele nos conecta visivelmente com a morte e a ressurreição do nosso Salvador. A ceia, seja criativo quanto à ceia. Se você voltar às passagens bíblicas quanto à ceia, você vai notar que o texto diz: tendo comido, cearam. No Novo Testamento, me parece que o rito da ceia era feito à parte, não no culto, como uma forma de fazer uma cisão entre a igreja e o mundo. Por que você não convida a sua igreja, crentes batizados, a se reunir no sábado à noite na igreja? Traga comida gostosa, pessoas batendo papo, conversando, terminou a comida, tira a comida da mesa, traga os elementos da ceia, só crentes. Rememore as palavras do seu Salvador para aquelas pessoas. Lembra da seriedade do rito da ceia para aquelas pessoas. E aí ofereça os elementos para aquelas pessoas. Talvez você, nesse ambiente mais privado, mais familiar, que parece ser o espírito do Novo Testamento, talvez você note alguma pessoa querendo se manter fora da ceia. Ela se sente pecadora. Aí você talvez lembre de 1 Coríntios 11, aquelas menções fortes ali quanto a não comer indignamente a ceia. Aí você pode chegar perto dela, se movendo e dizer: abandona o seu pecado. Você fala baixinho no ouvido dela: deixa seu pecado. Toma os elementos. Coma com fé e beba com fé. Talvez aquela pessoa comece a chorar, sendo restaurada, abandonando seus pecados naquele momento. Seja criativo dentro desses elementos. As marcas da igreja verdadeira: pregação da pura palavra de Deus, correta administração do batismo, correta administração da ceia, independência do Espírito Santo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a ser igreja verdadeira no poder do Espírito hoje, no nosso país. Vou orar mais uma vez, e aí eu vou ter que sair correndo porque o pessoal do vídeo vai me dar uns cascudos depois. Senhor Deus, quanto mais a gente luta com a Tua palavra, mais a gente descobre. Tem misericórdia de nós, a gente se contenta com tão pouco. Dá Teu Espírito para nós. Nós precisamos e queremos ser igreja aqui agora, uma igreja de verdade. Ajuda, ó Deus, a honrarmos nossos pais e honrarmos sobretudo a Tua palavra, a revelação que o Senhor dá a nós. Ajuda-nos a voltar a ser igreja da palavra, igreja do batismo, igreja da ceia. Deus, ajuda-nos a encontrar Cristo domingo após domingo nessas marcas, nesses sinais, por obra e graça do Teu Espírito. Ó Deus, tem misericórdia de nós, queremos ser moldados à imagem de Jesus. E nós sabemos que somente por meio desses sinais a gente vai conseguir ser transformado à imagem de Cristo. No fim, Pai, que aquilo que não procede de Ti, nessa palavra, nesse estudo, que seja apagado de nossa memória, ou que o Senhor traga outros textos para nos corrigir, para apontar outras direções, mas sobretudo, dá-nos convicção de obedecer a Tua palavra, de nos colocar debaixo da Tua palavra tão rica e tão poderosa. Tua palavra que aponta a Cristo, nosso único Salvador, por meio de quem oramos. Amém.